Olá, professora Valéria. Olá, professora Nilceia. É uma honra, né, que poder estar novamente tecendo esse diálogo com vocês para a construção deste depoimento investigativo. Me sinto feliz em fazer essa especialização. É um desafio também, né, tá tentando falar sobre música, educação musical, apesar da minha formação ter sido diferente, mas eu acho que eu posso contribuir um pouco também com minha formação e com certeza essa especialização está contribuindo bastante com o meu currículo, com minha formação. Isso aí é de fato bem maior. Bom, apesar da possibilidade de fazer as edições com os depoimentos anteriores, como sugeriu a professora Valéria, vou refazer meu depoimento desde o início, aproveitando as coisas que dão para aproveitar e refazendo as demais. Dessa forma, acho que dá para mim já fazer de forma geral, de uma forma que fique bem mais clara do que se fosse só fazendo as edições. Portanto, vamos lá. Novamente, meu nome é André Luiz dos Santos Gonçalves, costumo me identificar apenas como André. Sou formado em Geografia pelo Instituto de Estudos Socioambientais, o IESA, daqui da Universidade Federal de Goiás. Estou cursando essa especialização em Arte e Educação Intermediática Digital pela Escola de Música e Artes Cênicas, também aqui da Universidade Federal de Goiás. E é a primeira atividade que realizo a nível de pós-graduação e atualmente trabalho no Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás, na função de educador. Ainda que não esteja atuando na função docente, dentro da sala de aula, desde a graduação até as aulas que ministrei recentemente, sempre gostei de incluir músicas que abordem o tema dos meus planos de aula. A música é utilizada também como ferramenta por vários outros professores de geografia e é discutida muito em próprio âmbito acadêmico, através da propositiva Geografia em Canção, elaborada em diversas faculdades de geografia, inclusive no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Geográfica, o LEPEG, aqui do IESA da UFG. No entanto, um questionamento me surgiu principalmente com o decorrer das atividades desta especialização em arte e educação no contexto das mídias digitais. O que estes jovens de hoje, principalmente os alunos da rede pública de ensino, estão consumindo enquanto música? Quais são suas preferências musicais? Através de quais mídias? O primeiro texto que foi indicado nessa mediação, que foi de grande ajuda, é o texto Maneiras de Ouvir Música, uma questão para a educação musical com jovens, dos autores Jusamara Souza e Maria Cecília de Araújo Torres, que se encontra disponível no site da Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM. O texto é excelente e combina muito com a nossa especialização, apesar de ser de 2009, porque faz uma análise bem atual das mídias digitais. Não só as digitais, como a radiofônica, enfim, as outras, televisiva, mas também pega o celular, né, já está em 2009 ali, e as compara com os modos dos jovens ouvirem e escutarem música, e ainda diferencia a maneira de ouvir e escutar. E esse texto contribui não apenas, né, logicamente com suas contribuições, mas para formular uma parte da base teórica, como a própria Nilceia falou, que um bom texto ali, a gente consegue puxar pelas referências ali outros textos interessantes para pesquisa. E um dos que eu achei ali foi o texto Análise Musical para Não Musos, Percepção Popular como base para a compreensão de estruturas e significados musicais, do Philipp Tag, traduzido para o português por Fausto Borém, que me está sendo muito útil, já que eu posso me considerar também um não muso, né? Ou seja, um não letrado em música. Não tive essa formação acadêmica. Estou meio que me aventurando nesta área. Mas acho que posso contribuir um pouco também com essa percepção popular.
E o último texto que foi indicado já nessa última mediação, que foi o texto do Luiz Ricardo, Escola, Cultura e Educação Musical, Diálogos da Contemporaneidade. Ele vai bem de encontro com a discussão nossa desta mediação sobre cultura de massa, singularidade em detrimento da pluralidade de preferências musicais aqui no Brasil, da diversidade que a gente encontra de músicas, de estilos, de gêneros musicais, né? O autor faz um resgate histórico das definições de cultura desde Taylor, analisando essas definições e demonstrando que estas estão intimamente ligadas ao contexto da sociedade. Ou seja, a cultura de tal sociedade não é inata, ela está sempre se reinventando a partir do contexto histórico, os processos, diversos fatores que interagem entre si, né, as próprias relações dos indivíduos ali daquela sociedade. Essas relações, né, de maneira complexa. A música, segundo ele, também faz parte desta cultura. Porém, a música não é dada de cima para baixo pela cultura. Ela contribui com o estado atual desta cultura. Esse processo da cultura de se reinventar, a música também faz parte dele, ela interfere nesse processo. A música tem o poder de transformar a cultura. A música é uma prática social, está presente na vida das pessoas e ela deve ser interpretada por todos. Inclusive nós, não musos, como traz o texto do Philip Tag, que discute, que fala dos não letrados, né, em música. Neste texto, o autor propõe fazendo uma associação deste texto com o do Philip Tag, esse análise musical para não musos, percepção popular como base para a compreensão de estruturas e significados musicais, tentando fazer uma associação entre esses textos. Nesse último, o autor propõe uma aproximação de toda esta massa musical que está presente nos canais de TV e outros canais midiáticos com aquela ensinada na academia. Ele percebe este problema de aproximação e propõe, portanto, a prática popular. Pegando este link do autor, acho que um caminho para a prática popular é esta associação das preferências musicais e o consumo via mídias digitais dos mais jovens. Para compreender essas questões, como foi dito durante essas mediações, é importante fundamentar a pesquisa buscando contribuições teóricas dos estudos sobre juventude contemporânea, sobre os modos de relacionar com a música, através de quais espaços e quais mídias, e sobre a cultura, que explicarei a seguir a importância em associar a cultura da nossa sociedade e a cultura de maneira geral nesta pesquisa. O objetivo da pesquisa nesse aspecto será, portanto, compreender as relações culturais dos jovens com a música, como interferem nas relações na vida dos mesmos. O jovem nessa pesquisa, apesar da gente de eu não ter aprofundado ainda no conceito juventude, como foi uma orientação sua, por enquanto estou delimitando aqui uma faixa etária comum dos últimos anos ali, mais ou menos do ensino médio da educação básica, entre 16 e 18 anos. Tentar fazer esse recorte. Mas, como já disse, e fazer uma autocrítica, falta aprofundar melhor e buscar bases teóricas sobre esse conceito de juventude. Faixa etária, idade juvenil, enfim. Fica essa observação para as próximas mediações. Agora, sobre as formas de se relacionar com a música, entramos no campo da educação musical, que, segundo o autor Luiz Ricardo Silva Queiroz, que já citei, a música é uma prática social, devido ao costume cotidiano das pessoas em interagir e se relacionar com a música, em ouvir a música. A educação musical, segundo esse autor, está dividida em duas categorias.
As primeiras são os espaços intencionais de educação musical, que foram criados para este fim, como as escolas, os centros culturais, enfim, que foram criados para ministrar aulas de música e cursos específicos de formação nesta área. E a segunda são as vias não intencionais, como ouvindo rádio, jogando games, participando de cultos religiosos, se divertindo em festas e outras diversas formas de interação, digamos, não formal com a música. Relações que os não formal, digamos, não acadêmica, né? Relações que os indivíduos praticam em suas vidas cotidianas mesmo, ao fato de ouvir música. Daí talvez o fato da música ser a arte mais que é a maior prática social. Acho que pelo menos aqui na nossa realidade, no Brasil de forma geral, a música é a que está mais presente na vida das pessoas, no dia a dia. Daí a música e a educação musical são uma prática social dos indivíduos. Esta prática social de ouvir música e se interagir com ela, dançando, por exemplo, interfere na cultura de uma sociedade, como já foi dito, e também é interferida por ela, como afirma novamente Queiroz em 2013. Se por um lado a educação musical escolar é influenciada pela cultura, por outro ela também é geradora de cultura, podendo impactar diretamente a inserção da música na sociedade como expressão humana e cultural. Queiroz, 2013. Para entender este pensamento, é só imaginarmos uma sociedade totalmente distinta da nossa, como as sociedades islâmicas, por exemplo, que possuem costumes diferentes, utilizam de roupas totalmente diferentes. É impossível imaginar esta cultura ouvindo e dançando músicas como o funk e o axé aqui do Brasil. Portanto, a música é resultado, mas também é resultante da cultura, como afirma Queiroz nesta citação. Diante disto, para analisar preferências musicais dos jovens, é necessário pensar em cultura, na relação existente entre jovens, preferências musicais e cultura. Portanto, nesta pesquisa, também buscaremos definições de cultura e associar com o contexto social da nossa realidade, considerando, evidentemente, para isso, os processos históricos. A cultura, conforme já dizia Taylor, em 1971, é todo aquele complexo que inclui conhecimento, crença, arte, lei, moral, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Taylor, 1871. Portanto, como também observou Queiroz, a partir dessa própria definição de Taylor, que é considerado por ele como a primeira assim de cultura como adquirida pelo homem, pelo ser humano, a cultura não é inata, ela vai se construindo e reinventando a partir das relações sociais. Essas contribuições desses textos e de outros que ainda vamos adquirir aí durante esta pesquisa, utilizaremos de maneira breve, bem sucinta, também alguns dados quantitativos, apenas para fazer algumas comparações, não para não se prender nisso e também para não tentar generalizar essa diversidade toda desses gostos, conforme foi orientação também da professora Nilceia. Então, de maneira bem breve, iremos apresentar esta pesquisa do Ibope sobre preferências musicais, trazer alguns dados que possam ser interessantes para a pesquisa, como o consumo pela rádio, o alcance, enfim.
É claro, sempre tomando cuidado para não generalizar e respeitar também aqueles gostos ali que são mais peculiares de um certo grupo, aqui no Brasil, de uma certa região. Eu consumo pelas mídias, né? As diferentes mídias. Tem alguns dados interessantes, né? Mas uma própria professora Nilceia falou, só tem que tomar cuidado para não cair em generalização e lembrar que é uma pesquisa qualitativa, né? E não quantitativa. Foi as mais pedidas da rádio. Sempre tomando cuidado com isso. A cara do brasileiro. O brasileiro não tem cara. Como a professora fez muito bem em corrigir, né? Meu depoimento anterior, que eu não me preocupei, né, com essa linguagem da pesquisa. Algumas aproximações que é interessante. Então essa é a pesquisa. Bom, então essa é a pesquisa que também vai servir para auxiliar com alguns dados, mas sem, né, falar em gosto musical do brasileiro no singular, haja vista a diversidade musical no Brasil, foi um erro, por exemplo, da pesquisa e a gente tem que tomar cuidado para não cair, né, nesse erro, né, como a professora já me orientou. Os meus professores lá no IES, na geografia também, sempre alertar para esse olhar crítico e fico feliz em ver que aqui também temos a mesma preocupação com a cultura de massa que tenta globalizar os brasileiros num ritmo só
e de certa forma marginaliza os demais, tendo em vista que não considera as diversas manifestações, fazendo acreditar que é um gosto único, é o discurso atrás do discurso, né? Um brasileiro apenas, aparentemente parece ser uma coisa simples, colocar no singular, e confesso que não tinha percebido, né, no outro olhar, mas revela um discurso por trás disso. E volto a frisar para não, vou tomar o cuidado para não cair nesse problema de só quantificar, sem respeitar a diversidade musical e cultural. É um país plural e esses dados realmente são perigosos. O Ibope, IBGE, é interessante observar e expor esses dados, porém a pesquisa é qualitativa, só trazendo isso que foi suas próprias observações, só trazendo aqui para o meu discurso para frisar. Os brasileiros não têm uma cara única, né? Não existe a cara do brasileiro. Creio que esta pesquisa busca criar um perfil em detrimento das diversas manifestações culturais, existentes no Norte, Nordeste, inclusive aqui. E quando eu vou apresentar esses dados, vou me preocupar em advertir o leitor a respeito da tentativa de rotular as pessoas e os seus gostos, né? Eu posso também trazer isso também como essa crítica que você levantou. Muitas vezes precisamos lutar contra as grandes mídias que tentam massificar uma única cultura, tentam passar isso como uma única cultura, uma singular, em detrimento da pluralidade que encontramos nas comunidades, aos redores da nossa própria cidade, como por exemplo as manifestações juninas que trazem o baião nordestino juntamente com o shot, o forró, o frevo, ou os jovens que se propõem a fazer arte circense no Círculo Arretor e misturam aquelas músicas circenses, que admito que não sei qual gêneros elas se enquadram, pois apesar de estar bebendo essa fonte, ainda sou um iletrado, né, um não muso, como já tinha citado lá atrás, apesar de apreciar bastante. Enfim, misturando essa arte circense com a chamada moda de viola, que é culturalmente conhecida pela preferência dos goianos aqui. Dos goianos, né, no plural, para não cair no mesmo erro do goiano, como se o goiano todos gostassem de moda e fosse um gosto singular, né, dos goianos, a maioria, né, vou generalizar só nessa vez, mas tomando esse cuidado. E fazendo uma generalização apenas para um aspecto cultural, mas respeitando, é claro, a diversidade que há no nosso estado também. E nessa proposta eu tentarei fazer ainda a conexão através de uma rede social, né, que a gente está nesse impasse ainda, mas eu vou tentar ver uma forma que a gente pode incluí-la na pesquisa, e também vou trazer alguns artigos que eu já vi que estudam essa rede também social. Já tem uma pesquisa específica, a Leste.fm, que é uma web rádio que aproxima as pessoas ali por suas preferências musicais. E pode servir para apontar através das tabelas disponíveis no interior do próprio site, como vou apresentar daqui a pouco, o que mais está sendo ouvido. Não só artistas, como também os estilos musicais. E eu acho que a gente vai conseguir aproveitar. Eu vou tentar, daqui para frente, trazer ela de forma mais incisiva na pesquisa. Porque assim, eu penso que nós, professores de qualquer disciplina, deveríamos nos apropriar desses espaços como a rede social, leste.fm, com o objetivo de dialogar com essa linguagem e as preferências dos mais jovens. Na minha pesquisa, principalmente, que eu estou estudando, é o meu objeto da minha pesquisa, né? E até para fazer essa interação, né, entre os gostos mais jovens com nós. E fazendo esse gancho dentro da sala de aula, ainda que não seja o objeto primário da minha pesquisa, o objeto principal, acredito que isso cabe numa interação, né, entre professor e aluno também. Para finalizar, antes de mostrar um pouco da rádio,
Queria trazer a citação, um trecho do livro A Música de Armando de Carvalho Barros, como citação, que eu acho interessante, achei muito interessante. A música de todas as artes, a mais dinâmica e comunicativa. É uma arte sublime, bela e expressiva, seja nas suas manifestações populares, seja nas suas formas folclóricas, líricas ou clássicas. É a única linguagem universal que os homens possuem e entendem, e ela melhora e consagra em intercâmbios artísticos individuais ou coletivos cada vez mais íntimos e frequentes. Então, queria desde já agradecer as contribuições, espero ter respondido tudo, espero estar caminhando, né, para a gente terminar, para a gente fazer um bom trabalho. E também agradecer a paciência por assistir todo o meu depoimento. Vou encerrar agora com algumas imagens do site leste.fm. E muito obrigado e até a próxima.